Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Estamos agora no quarto e último vídeo, estudando sobre o significado dos números na Bíblia. Os números nas Escrituras Sagradas têm significados. Não temos como estudar sobre dezenas e dezenas de números, mas estamos estudando acerca dos principais números encontrados nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. E dando continuidade ao nosso estudo, nós iremos verificar agora o número 10. Mas antes da gente falar sobre o número 10, você que está aí assistindo nosso canal pela primeira vez, ou já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, eu quero convidar você para que se inscreva em nosso canal. E você que está assistindo, está sendo edificado, deixa aí um like, um ok, ou deixe um comentário, que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Vamos então para o significado número 10 nas Escrituras Sagradas. O número 10 representa o governo soberano de Deus sobre a terra. Olha que interessante. O número 10 representa o governo soberano de Deus sobre a terra. Nós encontramos nas Escrituras os 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20. O que são os 10 mandamentos? São as leis de Deus. As leis em que Deus expõe o seu governo para o homem, para o ser humano. Então o número 10 representa o governo soberano de Deus sobre a terra. Nós encontramos também na Bíblia as 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, ele enviou 10 pragas sobre o Egito, mostrando o seu governo. Deus governa todas as coisas sobre a terra e também sobre o universo. No contexto apocalíptico, o número 10 representa o governo temporário do mal sobre a terra. Então, na maioria das vezes, o 10 representa o governo soberano de Deus. Mas no contexto do Apocalipse, o último livro da Bíblia, representa o governo temporário do mal. É apenas ali no contexto de Apocalipse. No caso, quando você lê Apocalipse capítulo 13, versículo 1, você vê a besta que tem 10 chifres. A besta com 10 chifres, sendo que um chifre pequeno, ele prevalece no meio daqueles 10, que no caso está falando sobre o governo do anticristo, que vai ser um governo temporário debaixo da soberania do nosso Deus. O anticristo, ele vai governar porque Deus já determinou que assim seja. É por vontade permissiva de Deus. Está tudo dentro dos decretos divinos. Mas somente no livro de Apocalipse, o número 10 representa o governo temporário do mal sobre a terra. Mas em toda a Bíblia, quando você estiver estudando o 10, você houver o número 10, nos fala sobre o governo soberano de Deus sobre a terra. E o próximo número não é o 11. Não iremos estudar sobre o 11, mas iremos estudar sobre o número 12. O número 12 representa, meus queridos irmãos, o povo de Israel e também representa a igreja de Jesus Cristo. Muito interessante isso. O antigo povo de Deus, que era Israel, Israel é a igreja do Antigo Testamento. Nós que somos aliancistas, nós entendemos que Israel era o antigo povo de Deus. Até a vinda de Jesus Cristo, Israel é o antigo povo de Deus. Então o número 12 representa Israel. E o 12, a partir do Novo Testamento, representa a igreja, o novo Israel de Deus. Então a igreja, ela também tem o número 12 em si. Então o número 12 representando o povo de Deus. E o número 12 representa ainda o governo e a administração de Deus. É muito interessante, meus amados, eu gostaria que você prestasse atenção nisso, porque no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 20, capítulo 14, versículo 1,
O texto sagrado nos fala sobre 144 mil selados. E existem inúmeras interpretações sobre este número, 144 mil. Para nós que acreditamos que a igreja é o Israel de Deus a partir da vinda de Cristo, quando nós lemos esse texto de Apocalipse 14, versículo 1, o que representa esse número para nós? 12 vezes 12, nós temos 144. 12 vezes 12 elevado a 1000, nós temos 144 mil. De maneira que nós acreditamos que os 144 mil selados que estão descritos no livro de Apocalipse representa o povo de Israel, os judeus que serão salvos, todos os israelitas, o povo de Deus no Antigo Testamento, bem como todos os cristãos. Então há uma somatória de todos os salvos. Os 144 mil do Apocalipse representam todos os salvos da época da Antiga Aliança e os salvos da época da Nova Aliança, desde o primeiro homem salvo até o último homem a ser salvo no fim da grande tribulação. Então, quando há essa somatória, quando há uma multiplicação de 12 vezes 12 elevado a 1000, nós temos 144 mil, que representam todos os salvos de todas as épocas. Então nós acreditamos que o número 12 representa, na época do Antigo Testamento, a Antiga Aliança, o povo de Israel, e na Nova Aliança representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. 144 mil parece ser um número pequeno, mas na numerologia bíblica é uma quantidade enorme. É uma quantidade perfeita, é uma quantidade imensurável. Os salvos, aqueles que serão levados à presença de Deus para viverem com Ele na eternidade. Então o número 12 ele é muito significativo também. E o último número que nós iremos estudar hoje, iremos concluir o nosso estudo, é o número 40. Número 40. O número 40, meus amados, representa provação, representa teste. Somente os que passam por ele é que são aprovados. O número 40 representa testes. Quer ver alguns exemplos? 40 dias de dilúvio. Gênesis capítulo 7, versículos 4, 12 e 17. Choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. Israel passou 40 anos no deserto. Números capítulo 14, versículos 33 e 34. Moisés, Elias e o Senhor Jesus Cristo jejuaram 40 dias. Foram os únicos que conseguiram jejuar 40 dias. É muito interessante isso. Nínive, a capital do império da Assíria, teve 40 dias para se arrepender de seus pecados. Jonas capítulo 3, versículo 4. Jonas pregou durante 40 dias, e o povo ouviu, e o povo se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Então o número 40 nas Escrituras representa provação, representa teste. Concluindo então aqui o nosso estudo, esse quarto e último vídeo sobre os números na Bíblia. Os números na Bíblia têm significado. Entretanto, não devemos viver obcecados por eles como os místicos. Nós precisamos ser guiados somente pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Então, embora os números estejam presentes em toda a Escritura Sagrada, você não deve ficar obcecado só contando todas as palavras, procurando encontrar significado numérico em tudo. Tome cuidado com isso. A Bíblia não pode ser interpretada dessa forma, embora os números tenham o seu significado. Então, eu te aconselho, meu amado irmão, minha amada irmã, a não ficar procurando encontrar detalhes onde, na verdade, aquele número não tem um significado naquele contexto. Ao estudar a palavra de Deus, observe as palavras, observe o contexto, as palavras anteriores, posteriores, observe o contexto geral
do capítulo, o contexto de todo aquele livro, enfim. É preciso que a gente tenha cuidado na interpretação das Escrituras Sagradas. Eu espero que você tenha crescido um pouco no conhecimento e na graça do Senhor. Que Deus ricamente abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E se você gostou do estudo, se de alguma forma te edificou, deixe aí um like, deixe um comentário, se quiser fazer alguma pergunta também. E se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Será um prazer ter você conosco aqui. Que Deus ricamente abençoe a sua vida.